viver numa sociedade em que a gente tem todo trabalho repetido, automatizado, tudo que você precisa fazer 2 vezes igual, você consegue colocar uma máquina para fazer. Essa é a primeira grande premissa. E a segunda grande premissa é que a derivação disso gera uma sociedade que não precisa de dinheiro, que vários dos trabalhos que a gente conhece caem por terra, e que todos os recursos, por mais finitos que a gente tenha, que a gente consiga fazer uma gestão não só automatizada, mas de uma forma em que consiga atender da melhor forma possível cada pessoa no planeta. É o equivalente a falar que todo mundo poderia viver como Bill Gates vive hoje em dia, como se tivesse a grana dele, e a gente tem recurso para isso. A única coisa que é necessário para que essa equação feche é que a gente pare e reveja os nossos valores e a nossa cultura. Não a cultura como a gente... cultura é uma palavra muito ampla. Quando a gente fala dela, a gente, na verdade, também está falando de arte, etc. e tal. Não, cultura de como a gente dá bom dia para o vizinho. Como é que a gente se trata no trânsito. É esse tipo de cultura que eu estou querendo falar. E, hoje em dia, o Projeto Vênus, ele está montando um projeto chamado CFRM, Center for Resource Management, o Centro para a Gestão de Recursos, que é a mola propulsora para as primeiras cidades de economia baseada em recursos. Esse é o termo cunhado pelo Projeto Vênus para explicar todo esse mecanismo de automação, de revaloração cultural e, enfim, coisas desse tipo. E hoje está sendo feito esse esforço voluntário para se criar esse primeiro lugar onde vão ser os estudos de impacto, onde a gente vai fazer alguns testes ali para começar a entender como é que a gente faria uma implementação disso. Essa é a estratégia atual hoje do Projeto Vênus, de, vamos dizer assim, já começar grande, entre aspas. Nesse meio do caminho, eu acabei bolando, vamos dizer assim, uma outra estratégia para se chegar no mesmo lugar. E eu chamei essa estratégia de IDETRA, Iniciativa, Desenvolvimento, Transição. E a transição, que é o X da questão, é como é que a gente vai fazer para sair do ponto A ao ponto J, como é que a gente navega no mundo que a gente conhece hoje para chegar a essa economia baseada em recursos. E a estratégia do Projeto Vênus é muito clara, a gente precisa informar o máximo possível de pessoas e a gente precisa começar a criar cidades circulares, fazer uma interconexão entre elas, tem um investimento absurdo por trás, não se sabe muito bem como fechar determinadas partes dessa grande equação, mas vamos que vamos montar. Eu sou um dos gerentes de projeto do CFRM e através do IDETRA eu resolvi pegar todo esse conceito e virar ele de ponta cabeça. Eu resolvi imaginar o que daria para fazer se a gente não precisasse de nada grande. Pelo contrário, se a gente conseguisse fazer sem recurso nenhum. O final da equação, eu poderia aqui ficar falando horas como é que a gente chegou até lá, mas a solução final foi a seguinte. A gente hoje tem uma plataforma informacional ou educacional que ela ainda, por enquanto a gente está, toda a informação, o IDETRA saiu do papel tem menos de 3 anos, mas é uma plataforma informacional, educacional, onde as pessoas vão passar por 9 módulos. Então a estrutura toda da plataforma já está lá, está pronta, a gente tem que montar esses conteúdos lá dentro, de vídeos, quizzes, enfim, e é onde as pessoas vão aprender sobre comunicação não violenta, método científico, biologia aplicada, psicologia aplicada e entender como cada um funciona. Às vezes alguém aqui pegou isso ao longo da vida e descobriu alguma informação relacionada a essa porque leu um livro, mas era muito interessante que todo mundo soubesse esse tipo de informação. Por que bater no meu filho não é interessante? Porque eu levei porrada nos meus pais quando eu era criança, isso não me deixou... Você sabe qual é o mecanismo? Você sabe o que efetivamente está acontecendo ali ou não? Porque a gente já tem várias respostas para esse tipo de pergunta. E a ideia é entregar para essas pessoas esse tipo de informação. São informações factuais, científicas, não é opinião, não é, olha, se a gente fizer alguma coisa... Não é minha opinião, não é a opinião de ninguém. É o que a gente conhece hoje, até o momento, e daqui a 10 anos, se a gente descobrir que existe um outro mecanismo que não seja o córtex pré-frontal e a amígdala conversando e tentando um silenciar o outro,
ótimo, a gente vai lá, tira o vídeo do ar, faz uma errata, bota outro lá, faz um quiz diferente, não tem problema nenhum. A ciência funciona assim. É um método científico como metodologia de governança. Basicamente é isso. E assim que a pessoa, vamos imaginar, um indivíduo termina de passar por esses 9 módulos, né? Pensamento crítico, enfim, todas essas coisas que a gente sabe que a gente está precisando, inclusive um bocado hoje em dia. Ela automaticamente dentro da nossa plataforma hoje em dia já conseguiria ter acesso à parte toda que eu chamo de blueprints, que é onde fica todos os projetos, ou seja, a gente hoje em dia está fazendo pesquisa e catalogando soluções para que cada pessoa possa chegar na própria casa e conseguir pelo menos produzir a sua própria água, a sua própria energia elétrica e a sua própria comida, se isso for necessário para essa pessoa. Essa é a grande tríplice. Óbvio, tem uma série de outras soluções que a gente já desenvolveu, que a gente continua desenvolvendo, que vão estar lá, só que essas 3 soluções e todas as outras, elas vão atacar o problema pelo seguinte ângulo. Isso daí independe de onde a pessoa viva. Eu moro num apartamento aqui em São Paulo, não tem problema. Óbvio, tem sempre alguma limitação, você não pode ser uma coisa absurdamente micro, longe do sol, tem algumas coisas que você vai ter que saber como adequar dentro da sua realidade, mas as soluções são moldáveis o suficiente para se encaixar em qualquer lugar e também independem da quantidade de receita que aquele determinado indivíduo possui. Para provar esse conceito, o que eu estou fazendo, e essa é, vamos dizer assim, a primeira fase do Idetra, é terminar a plataforma. A gente já está 99%, de verdade faltam coisa de 2 bugs da nossa plataforma de gerenciamento de projetos, que eu fiz baseado em PMI, dentro das metodologias do PMI ali dentro. E criar um protótipo, falar que tudo isso que eu estou dizendo para vocês é possível, mostrar, ser uma coisa tangível. A gente é um bicho que responde muito bem a coisas tangíveis. Então você imagina, 150 anos atrás, alguém chega e fala assim, olha, eu tenho aqui todos os planos, eu sou um grande engenheiro, eu tenho todos os planos aqui de montar uma coisa chamada avião. Os outros engenheiros vão ter determinadas perguntas técnicas, mas você tem certeza que a asa vai aguentar esse tipo de peso? Essa diferença de pressão da asa suficiente para você levantar essa carga toda? Ok, é completamente válido. Até a hora que tem um avião passando por cima da cabeça dessa pessoa. E todas as perguntas de 150 anos atrás de todos esses engenheiros vão mudar. Então a gente responde muito bem a coisas que são tangíveis. Então, hoje em dia eu estou aos trancos e barrancos porque eu estou fazendo isso basicamente sozinho, apesar de muita gente ajudar pontualmente, e a gente só trabalha com voluntariado, enfim, não tem dinheiro nenhum envolvido no Idetra, grande parte dos custos eu tento manter perto de zero, sai do meu bolso, não tem problema nenhum, e tudo isso que eu estou contando para vocês é gratuito, qualquer um entra lá e faz o que quiser fazer, mas eu estou num condomínio entre montanhas, na Serra da Mantiqueira, inclusive. Estou ali na região entre Atibaia, Bragança Paulista, Piracaia, Joanópolis, enfim. Meio isoladão, no meio da montanha lá, numa casa que é da família, que é o lugar que eu consegui mais rápido e que eu poderia fazer as alterações que fossem necessárias lá. E eu estou fazendo, basicamente, o que eu estou falando. Então hoje nós temos 2 painéis solares na casa para empurrar a casa inteira. Eu não quero colocar mais do que isso porque essa é a parte mais cara do projeto. Porém, existem outras formas de gerar energia elétrica que não sejam com painel solar. Mas daqui a pouco a gente vai conseguir reciclar painel solar. É só o tempo de aparecer uma tecnologia nova e a galera que tem mais dinheiro começa a jogar fora. Isso inclusive já está acontecendo, eu já vi alguns casos lá na região de pessoas querendo vender painel. A gente tem um biodigestor que produz metano, você termina de comer, pega o que sobrou do prato, bota no biodigestor, esse biodigestor vai e produz metano para você conseguir cozinhar e produz adubo para você voltar e plantar. Tem uma horta vertical que é feita só com garrafa PET e cabo de vassoura, literalmente não tem um prego, parafuso, não tem nada de metal, a técnica que a gente desenvolveu só usa isso, garrafa PET e cabo de vassoura. Para fazer um diâmetro de 4 metros, porque está dentro de um... meu Deus, agora me fugiu o nome da estrutura geodésica, que também é só feita de garrafa PET e cabo de vassoura.
Com 125 garrafas PET, cada uma cabendo 3 mudas diferentes, então a gente tem 375 aproximadamente isso. Algumas mudas precisam de mais área de raiz para a produção de comida para pelo menos 2 pessoas. A gente está em fase final de implementação da parte de irrigação por capilaridade de acordoamento, então não precisa ligar nada na tomada ali, e você está irrigando tudo. E já já a gente vai começar a fazer os pontinhos, mas já tiveram testes menores em que funcionaram. A gente está fazendo captação de água de chuva com garrafa PET também, dos telhados, porém dá para você fazer condensadores, cavando um buraco no chão e fazendo lá umas técnicas específicas para lugares em que não tem chuva, que você não tem umidade no ar suficiente para fazer condensação. Que mais? E, enfim, para casa especificamente tem isso. Tem o aquecedor solar de baixo custo, o SBC. Muito grato pelo material documental que está na internet da Minha Casa Solar, se eu não me engano. Não, Minha Casa Solar é uma companhia. Mas grande parte disso não é novidade. A novidade está em como montar essas coisas lá. São 5 coisas que a gente está terminando de fazer na casa para provar esse conceito. E eu depois vou ficar lá de 4 a 6 meses trancado fazendo vlog, porque ninguém mais lê hoje em dia, todo mundo vê vlog no YouTube, né? Então vou fazer lá, vou meter minha cara a tapa e ficar uma vez por semana falando, não morri, não estou passando fome, tá funcionando o que eu estou falando que funciona. Pelo menos um ciclo de produção que são de 4 a 6 meses. Mas tem algumas outras coisas interessantes que a gente esbarrou ao longo do tempo. Uma delas, por exemplo, eu tenho uma bicicleta elétrica que a carga, a bateria dela simplesmente se esgotou depois de 4 ou 5 anos, porque é o que acontece com baterias no meu caso, eram de cádmio. E junto com outro voluntário que está em Minas, que é um físico, e a gente conseguiu desenvolver um sistema, na verdade ele praticamente desenvolveu tudo sozinho, um sistema que a gente consegue pegar a bateria de notebook que a galera joga fora, reciclar as células, e hoje em dia tem 72 células numa bicicleta elétrica lá no interior de São Paulo, e aquilo anda mais rápido que toda e qualquer bicicleta que eu esbarrei andando com ela no Rio de Janeiro. Já está há 2 anos rodando, com 0 de custo, e uma potência absurda com bateria de notebook que a galera joga fora. 300 células dessa conseguem empurrar uma casa. Eu tenho um pouquinho mais do que isso guardado lá, eu só preciso parar e fazer os testes. Então, essas técnicas de reciclagem, esses equipamentos, utilizar Arduino, não sei se todo mundo aqui sabe o que é, um microcontrolador pequenininho, super barato, que você programa, liga sensores e liga motores, e ele faz o que você está mandando ele fazer. Então você pode botar um Arduino ligado ao motor e a um sensor de umidade para falar, quando tiver seco, gira o motor, porque vai jogar água na plantinha, e aí você vai regar automaticamente. São com componentes super baratos, 20, 40, 60, 80 reais para você comprar. Você vai sentar, vai pegar um código pronto, vai aprender, se você quiser, a codar em C e mexer em alguma coisa ali e montar uma coisa para fazer a sua economia baseada em recurso, entre muitas aspas, isso. Mas a forma que você tem de gerar, de repente, algumas automações dentro de casa. E a nossa ideia final é que não seja só... A tecnologia não gera comportamento. A gente replica o nosso comportamento dentro da tecnologia. Um exemplo que eu costumo dar é, vamos imaginar que não existe a tecnologia de mísseis. Então vem uma nação que gosta muito de brigar e desenvolve a tecnologia de mísseis. O que ela provavelmente vai querer fazer com esses mísseis? Em contrapartida, se você imaginar uma nação que é historicamente pacífica, se ela desenvolver mísseis, provavelmente ela vai estar mais interessada em botar satélites no ar do que ameaçar alguém, por exemplo. A tecnologia em si só, ela é virtualmente inerte. O grande problema que a gente tem hoje é falar de cultura, é falar de valores, é falar de como é que a gente funciona, por que a gente funciona do jeito que a gente funciona, e disseminar isso. Entender por que a gente está xingando alguém no trânsito quando cortou, sem que a gente esteja fazendo uma projeção do tipo, de repente ele está correndo para o hospital, ou não, enfim. Comunicação não violenta, acho que é uma das grandes ferramentas que foram desenvolvidas para esse tipo de coisa, por exemplo. Entender uma das ferramentas, como eu falei no início, foi bem proposital o exemplo,
Vocês vão sair daqui já com pelo menos uma ferramenta na cabeça, sabendo que, a partir do momento que vocês escutarem um absurdo moral, vocês sabem que a amígdala de vocês berrando e que o córtex pré-frontal de vocês está demorando muito mais tempo para conseguir processar essa informação de uma forma adequada e falar, não, peraí, isso daí não é tão absurdo assim. A nossa ideia, no final das contas, é que ao ter esse, vamos dizer assim, despertar das pessoas, a gente consiga começar a ter um efeito viral, ter uma coisa de massa crítica, em que, no final das contas, você consiga ter que a partir do momento que você tem um prédio inteiro com esse tipo de mentalidade, sabendo observar as coisas por esse lado, daqui a pouco é um bairro, daqui a pouco é uma cidade, daqui a pouco é uma nação. Você começa a ter centros de zonas industriais, você daqui a pouco começa a efetivamente não precisar de dinheiro porque todo o ciclo de produção está automatizado. As pessoas têm consciência de que elas não querem uma casa com 5 Ferraris e 3 helicópteros, elas querem sair do ponto A para o ponto B e voltar. É isso que está por trás desse conceito todo. Obrigado pela atenção de vocês. Então agora vai ser a vez de vocês de se conectarem com os nossos palestrantes. Então eu vou chamar aqui a Vanessa, a Dani, o Guilherme, a Hannah e a Érica, para se comporem aqui a mesa. E aí vocês vão poder fazer perguntas para elas e elas vão responder. Então, por favor. Então, tem alguém aí já com alguma pergunta pronta? Não? Então, eu vou fazer uma pergunta, direcionar ela um pouco para a Dani e também para a Hannah. Quando a gente está implementando projetos de Smart City, que envolve a parte de engenharia, de recursos, gestão de pessoas, eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa realidade dentro de uma empresa, né, de engenharia e também dentro do setor público. Vou começar com a Dani. Bem, como eu falei, é sempre um desafio muito grande a gente ter recursos numa cidade pequena, com FPM pequeno, ICMS com arrecadação pequena. Então, basicamente, todo investimento que a gente quer ter para a construção, como a gente fez lá, de creche, de escola, de um conjunto habitacional, como a gente entregou, a gente precisa de recursos das esferas governamentais, de emendas parlamentares, né? Basicamente, a gente depende desses recursos. Então, a vida realmente dos prefeitos de pequenas cidades é vir a Brasília, ir para o Congresso atrás de emendas parlamentares, ir para o governo do Estado, ficar cadastrando proposta, ver onde tem edital aberto, enfim, essa é a nossa vida. É o tempo todo buscando recursos externos para poder realmente viabilizar qualquer tipo de investimento na cidade. Porque o recurso que a gente tem, que é o de FPM e ICMS, que vem dos governos, ele basicamente custeia folha de pagamento, saúde e educação. Agora, indo um pouco para a minha realidade, né, de escritório de engenharia de arquitetura, os projetos que chegam assim, para a gente, sendo privado ou particular, não vem com essa vertente hoje. É algo assim que, às vezes, parte mais do escritório do que do próprio cliente, né? Igual as iniciativas que a gente apresentou, algumas propostas, né, do projeto que está sendo licitado, que a gente vê que vai ser construído, foi a gente que propôs para o cliente. E é federal, né? É uma esfera pública, mas que não foi uma preocupação do cliente. Teve sim a preocupação, né, de integrar com a cidade, falando de transporte, mas não que a comunidade usasse o projeto, né, para benefício, né, para, enfim, inclusão social. E eu acredito que isso pode cada vez estar mudando, né, esse cenário,
se a gente começar a mudar também como profissionais. E eu acho que essa é a minha visão da minha realidade. Eu queria fazer uma pergunta, posso? Porque eu também estava assistindo as palestras. Eu fiquei curiosa de saber qual foi a maior diferença do que era planejado antes de ouvir a comunidade para depois de ouvir a comunidade. Eu queria que você pudesse explicar um pouquinho. Como eu disse, o que me fez ir para a campanha, para a primeira campanha, eu era secretária de Cultura e Turismo, já trabalhava na prefeitura há algum tempo, e eu achava que a cidade poderia se desenvolver com a questão do escritor Monteiro Lobato. Então, na minha cabeça, né, mesmo tendo feito um MBA em gestão de cidades e ter estudado muito a questão de saúde, educação e assistência na minha primeira pós, eu tinha em mente a construção de uma cidade temática, né? E quando eu me deparo com a realidade da administração, das pessoas, que 80% da população vive com menos de 2 salários mínimos, e assim, quando eu falava de cidade encantada e cidade temática, a prefeita é louca, né? Então ninguém entendia o que era isso, e aí a diferença foi que, então se não é isso, o que é então que eu preciso fazer? E aí eu tive um choque, na verdade, né, porque ninguém começa a administração sabendo o que você vai enfrentar. Pelo menos eu acredito que não sei o prefeito ali, mas eu, claro, tinha uma expectativa de melhorar a vida da população em todas as vertentes, saúde, educação, a gente sempre fala isso. Mas eu achava que o meu maior legado seria a construção de uma cidade temática. E aí eu começo a perceber que a população precisa necessariamente da atenção primária mesmo, sabe? Que precisa que os serviços básicos estejam muito bem, estejam conseguindo cuidar dessa necessidade básica e primária da população, para depois ela conseguir pensar numa cidade melhor, ou numa cidade temática, ou agora sim, agora eu estou bem de saúde, meu filho está bem na educação, eu consigo ter acesso, então me faz sentido ter uma cidade melhor, faz sentido receber o turista, né? E se eu não tivesse tido a oportunidade do segundo mandato, eu talvez não estaria vendo o desenvolvimento da minha cidade, né? Então, eu acho que todo desenvolvimento precisa de tempo também, de maturação, né? E a minha preocupação agora, o nível que a gente chegou de aumentar o IDEB, do comércio local ter se desenvolvido, das pessoas estar cooperando. Claro que ainda falta muito a conquistar, mas aí eu falo, poxa, 8 anos ainda é muito pouco, porque não está consolidado. E se vem um outro gestor que pensava como os coronéis lá atrás e acaba com tudo isso, como que vai ser, né? E aí eu comecei a fazer terapia, eu confesso, para tentar lidar com tudo isso, né? E já pensei, inclusive, em ter uma ONG para poder depois, como que eu faço para cuidar de tudo isso depois que eu não tiver mais? É meio que uma loucura, viu? Alguém tem alguma pergunta? Boa noite a todos. Primeiro gostaria de parabenizá-los, a palestra é realmente fantástica, né, em todos os sentidos. Talvez a Ju não lembre muito de mim. A grande dificuldade, eu já ouvi falar muito em pessoas, em gente, em projetos. Tá? Eu estava com um projeto, a Ju acompanhou de perto. Eu sou artesão, eu faço serviço com pallets, e nós temos um trabalho que nós fazemos no COS do Recanto das Emas para recuperação de crianças em situação de risco e aqueles que se encontravam presos. E eu fui a muitas palestras, conversei com várias gente, e no fundo, no final, não passa de palestras. Não passa de palestras. Eu recorri a secretários, governador, esposa do governador, todo mundo achou o projeto magnífico. E dentro do próprio COS, porque tudo que eu fazia era serviço voluntário,
E tudo era meu. E no outro dia, quando eu cheguei para trabalhar, tinham roubado tudo, o Estado disse, não posso fazer nada. E eu fico assim, estarrecido. A palestra que vocês fazem, magnífica, sabe, é instigante. Mas na prática, quando a gente chega lá no fundo, a dificuldade é imensa. O poder público não contribui, os empresários não participam, as pessoas que se dizem que vão participar dão as costas. Eu gostaria que você dissesse qual o caminho que nós podemos seguir, porque eu pretendo voltar. Eu montei minha oficina na minha casa. Normalmente eu trabalho com meus auxiliares, onde eu os tenho, são moradores de rua ou são crianças que estão em situação de risco, porque eu acho que, segundo o Dom Ravel, eu também sou responsável. E eu queria que vocês me dessem um caminho para que a gente pudesse fazer com que isso se tornasse realidade. Muito obrigado. Todo mundo pode falar um pouquinho. Essa pergunta é bem difícil, né? Eu vivi um pouco disso também, assim, a gente começou a Elas Projetam começou como uma coisa de empoderar mulheres e essa era a pauta principal, continua sendo o propósito, mas deixou de ser pauta. E deixou de ser pauta porque onde a gente ia, a gente não encontrava apoio, porque chateação, essa conversa de novo de diversidade, entendeu? Quantas vezes a gente vai ter que falar sobre isso? Então nós começamos a olhar o contexto para tentar adaptar um pouco do que nós temos o que nós queremos, o propósito está lá, certo? Mas a gente começou a avaliar o contexto para ver de que maneira a gente conseguiria se encaixar nele sem perder foco dos nossos valores e, sobretudo, da proposta que a gente tinha inicial. E aí passamos a falar mais de gestão e inovação, que daí a gente conseguiu alcançar os ouvidos de algumas pessoas que são chave para a nossa proposta. Então, não chega a ser um conselho, mas o que eu precisei fazer foi redefinir a nossa estratégia. A gente teve que esquecer um pouco o benefício que a gente queria gerar como o fim. A gente precisou dele, ele continua ali como como se fosse a nossa religião. Ele continua ali como uma religião, mas a gente começou a focar em entregar benefício para quem a gente queria que entregasse algo para a gente. Então hoje eu não chego numa instituição pedindo nem mostrando um problema. Eu procuro entregar soluções para as organizações. E assim eu tenho conseguido mais abertura. Então essa é uma estratégia que pode funcionar. Quem você precisa hoje? É o governo, é tal empresa, não sei o quê. Então estuda a necessidade deles. Se você chegar oferecendo uma solução, em geral as pessoas sempre dizem sim. Dificilmente vão dizer não, e sobretudo se você não está cobrando nada. Então você chegou com uma solução, desenvolve o relacionamento com eles, então isso daí acaba dando você, a partir da criação desse relacionamento, naturalmente depois vem o benefício natural. E essa solução que você está entregando é um modelo de negócio. Veja, você não está deixando de ganhar. Você criou um modelo de negócio que é solução para quem você precisava antes. Então, é repensar toda a estrutura do seu negócio mesmo. Que, embora seja social, não deixa de ser negócio. Então, eu iria por ali. Eu acho que esse é um caminho que dá certo. Você entregar para as pessoas o que elas precisam. Não estou falando da pessoa, o beneficiário do seu projeto social. Não é o morador de rua, não é a pessoa que você está ajudando. São os potenciais patrocinadores mesmo. Então, entregar para eles soluções. O que de pallet você poderia fazer que para eles hoje você sabe que é necessário? O que com esses moradores e com esse conteúdo que eles têm, ou essa vivência, que produtos eles talvez, não digo os moradores de rua, mas uma determinada comunidade que você ajuda, compraria e que é produto vendido por não sei quem. E aí você ir lá e falar, eu tenho uma comunidade, eu tenho esse movimento, eu tenho tudo isso daqui, isso é uma solução para vocês. Vamos conversar? E aí você cria um modelo de negócio para isso, entendeu? É uma ideia.
Só falando um pouquinho também, o senhor falou que é artesão, certo? E, assim, voltado um pouco para o projeto, né, para a arquitetura, isso também envolve um pouco, porque o LEED, por exemplo, só falando dele, mas tem vários outros exemplos, né? Ele incentiva a mão de obra, né, o serviço local, matéria-prima local também, isso ganha pontos. E tem iniciativas que né, trabalham com isso para incentivar o comércio local, o profissional local. Às vezes, eu, por exemplo, já trabalhei com pallets, só que como é para uma esfera pública, a gente tem que abrir 3 propostas, então não tem como especificar. Só que a gente sabe que vai ser algo mais artesanal, sim. Então, isso está envolvido no projeto também, né, de certo modo. E as práticas hoje, que a gente vê em licitação, também até tentam melhorar um pouco nessa questão, da gente priorizar o que está mais perto da gente, né, soluções alternativas que requerem menos recursos. Então, assim, só abrangendo um pouco o que foi falado. Bom, minha experiência, até porque acho que quando você vem com uma bandeira verde, as pessoas já te olham torto. Porque já fica assim, já vem a chata sustentável. E aí eu comecei a mudar o meu discurso. E acaba que você se adequa a quem está te ouvindo. E quem é o seu cliente? Eu preciso de alguém que compre o meu produto para sobreviver à minha empresa. Então, você começa a tocar na ferida da pessoa. E aí vai para o sentido da experiência. As pessoas hoje são secas por experiências. E quando você oferece uma experiência para ela viver, ela se apaixona pelo seu produto. Eu consigo vender um produto mais caro do que o meu concorrente pela experiência que eu proporciono, não de simplesmente vender uma energia renovável, instalação de placas fotovoltaicas ou em outras soluções que a gente tem dentro do escritório. Mas eu trago o cliente para aquela realidade e eu mostro para ele, faço ele viver uma gestão de energia junto comigo, junto com a empresa dele, ele contratar uma consultoria energética e aí ele me paga uma consultoria energética e no final eu proponho as soluções que ele mesmo vai pagar. E ele paga sorrindo. Ah, Érica, mas como assim? Eu fiz ele viver experiências. Então, hoje em dia, as pessoas pagam por experiências. Então, você só traz as pessoas para o seu lado se você oferecer experiências para elas. Elas precisam, literalmente, ver para crer. Então, eu apostaria nisso. Eu apostaria em quais são as experiências que você pode fazer essas pessoas que precisam patrocinar ou pagar o seu produto. Da onde vem o seu dinheiro? O que elas podem vivenciar daquilo? E aí essas pessoas vão se apaixonar pelo seu projeto e você não vai precisar ir atrás delas. Elas que vão atrás de você. Então, é por aí. Qual é o nome do senhor? Seu Mauro. Eu não sei se eu entendi bem, mas a impressão que dá é que o senhor, através do seu artesanato, você procura ajudar pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social e o senhor tem dificuldade de captação de recurso para manter oficinas. É mais ou menos isso? Quando o senhor diz, por exemplo, eu estou devolvendo a pergunta, né, ao invés de responder, mas é assim, é que eu acho que dependendo do que o senhor estiver perguntando é o tipo da resposta, né? Quando o senhor disse que a dificuldade de obter apoio dos governos em termos de recurso para manter o projeto, propusei o seguinte: olha, não adianta eu dar um curso para a pessoa se quando ele sair daqui ele não tiver o mínimo de ferramenta para poder dar a comunidade. Porque o que eu coloquei, né, por exemplo, hoje meu trabalho, para minha sustentabilidade, hoje eu vendo bem. Meu produto, eu vendo meu produto. A minha preocupação é eu dar continuidade a esse trabalho, porque nesse que eu fiz lá, eu consegui 2 pessoas que viviam todo mês
pegando cesta básica, eles começaram a trabalhar e hoje, eu fiquei muito feliz, de 30 eu só ouvi 2, hoje eles se sustentam com isso. O que eu digo é o seguinte, principalmente no poder público, é o seguinte, eu dou um curso para o indivíduo de informática, mas se ele não tiver o computador em casa, não vai adiantar nada. Ok, entendi. Eu acredito que a questão social, obrigada, a questão social é uma das mais difíceis de ser trabalhada, por diversas situações, né? Inclusive essa que o senhor está relatando. A Prefeitura de Monteiro Lobato, ao longo desses quase 7 anos, vem, ao invés de dar somente a questão da cesta básica, que é uma coisa daquele momento se a pessoa está passando fome. Mas se eu não dou, ou se eu não tenho mecanismos para tirar aquela pessoa da área de vulnerabilidade, daqui um mês ou menos de um mês ela vai bater na minha porta pedindo a cesta básica de novo, né? A gente enfrenta isso, enfrentei já há muito mais tempo. E qual foi a solução que nós demos? Nós criamos um projeto chamado Frente de Trabalho, isso é instituído por lei. A gente faz um processo de seleção e muito me assusta porque no primeiro processo de seleção tinha 120 pessoas. Numa cidade tão pequenininha, assim, que você vê, são pessoas jovens, pessoas que poderiam, de repente, estar trabalhando em outras coisas, ou até empreendendo, né, porque a cidade não tem indústrias, e ela está ali querendo entrar na frente de trabalho, que você está pagando uma bolsa de R$380 mais uma cesta básica, né? E aí, como que você faz para entender tudo isso? A gente tem esse programa que a gente procura selecionar as pessoas que geralmente têm família e que têm dificuldade de emprego. Então, a gente tem vaga para ex-presidiário, que muitas vezes não consegue voltar ao mercado de trabalho. A gente tem para alcoólatras, mas daí vem uma dificuldade. Eu tenho basicamente, desde 2015 a gente está tendo alguns moradores de rua, que são pessoas da cidade que a família já não queria mais e foi para a rua. E todos eu acolhi na frente de trabalho, porque quando a gente ia ver qual a necessidade deles, eles falavam emprego. Aí a gente vê que não é só a questão do emprego, porque a gente ofertou e eles não vão trabalhar. E aí você tem que justificar, porque tem vereadores e porque tem mais uma fila de pessoas que você colocou a pessoa que bebe, que está lá na praça, e eu que tenho filho que poderia estar lá no lugar dele. Então, assim, não é fácil realmente. Eu acho que talvez a gente tenha a intenção de salvar 4.000 pessoas, como é o caso, né? E eu tive as duras penas que entender que se das 4.000 eu conseguir, com o trabalho, com os projetos sociais, com a frente de trabalho, com os cursos que a gente oferece de qualificação profissional, se eu conseguir fazer com que 15, 20% da população melhorou de vida, talvez a gente já cumpriu um pouco do nosso papel aqui na Terra, né? Então, para nós que temos esse perfil é muito difícil, porque a gente não consegue salvar todo mundo. E a parte que eu mais consegui não dar, de todos os projetos, foram sociais. Aí eu quero fazer uma oficina de música com criança e adolescente. Não tem recurso para isso de emenda parlamentar. E lá, em 2013, eu não sabia. Eu achava que, nossa, é um super projeto, eu vou tirar a criança da rua, eu vou deixar, né? Aí eu fui descobrir que tem outras formas, tem editais, né, da cultura, tem a Lei Rouanet. Então, assim, eu tive que ir aprendendo, como eu acho que a Vanessa disse um pouco, né? Você tem que, em algum momento, você tem que achar uma saída que não seja só bater na porta, por exemplo, do poder público. Eu também, enquanto prefeita, bati muito na porta do poder público estadual e federal, e principalmente para os programas sociais. Eu tinha um programa de ecoterapia para crianças com síndromes diversas. É muito caro o projeto, eu sabia o benefício que isso dava. E, assim, incansavelmente, eu fiquei 1 ano batendo na porta de secretaria da pessoa com deficiência, de secretaria disso, daquilo outro. E eu frustrei, terminei meu mandato sem conseguir recurso
para a ecoterapia para crianças especiais. Então, o que eu posso te dizer? Que a gente não pode desanimar, né? Eu acho que da forma com que o senhor está fazendo, salvando uma ou duas e com o seu exemplo 3 pessoas, eu acho que o senhor pode estar incentivando outras pessoas a fazer a mesma coisa, né? Não sei se existe, né, uma receita para a gente salvar o planeta, salvar a humanidade, enfim, eu acho que é cada um fazendo um pouquinho, ela com poesia, ela com arquitetura, ela com a questão verde e eu com as questões sociais, talvez ele com toda essa visão um pouco mais tenha a resposta para o senhor, mas eu só poderia falar para o senhor continuar fazendo, porque senão eu já teria desanimado há muito tempo também. Bom, antes de falar especificamente sobre a pergunta, eu esqueci completamente na apresentação de falar o site idetra.org, ok? Missão cumprida. Eu nasci em Brasília, eu fui criado em São Paulo, vivi 25 anos no Rio e agora estou no interior de São Paulo de novo fazendo protótipo. E eu não sei se eu consigo perceber, eu sou meio que revolucionário, por assim dizer. Comigo é mão na massa e vamos executar. Cerca de 2 anos atrás eu participei como um dos professores e idealizadores de um projeto chamado Incubadora Cultural no Rio. Esse projeto foi tocado à frente por um grande amigo chamado Molina, que é um cineasta cubano, que dava aula de cinema em algumas universidades lá. A gente demorou 7 anos para tirar isso do papel, conseguimos o patrocínio da Petrobras e a gente tinha um prédio de 3 andares com laboratórios de informática, com 20 computadores, que era basicamente o meu laboratório. E de uma outra professora que pegava as turmas da parte da manhã e a gente ensinava a galera a como pegar projetos culturais e, na verdade, projetos artísticos como um todo, tá? E tirar eles do papel pegando patrocínio através de incentivos estaduais e federais, enfim, leis Rouanet, etc., ou através de iniciativa privada. O curso inteiro demorava 1 ano, a gente começava e fechava uma turma durante 1 ano. Tinha acompanhamento de pessoas que foram diretoras do Sebrae, tinha acompanhamento, no final das contas, como era uma incubadora cultural, em vez de ser uma incubadora empresarial, a gente ali dentro também fazia uma seleção final com alguns dos projetos de pessoas que queriam que o projeto fosse incubado, a gente dava um apoio de vários, de nós, os professores, cada um vinha de uma área, né, de cinema, eu vinha de música, informática e business, enfim. E foi um projeto muito sensacional que infelizmente acabou depois de 2 anos e pouco, porque era gratuito. Qualquer pessoa podia passar ali na rua, se inscrever, quem estava pagando era a Petrobras. E como todo bom professor, a gente não recebia lá essas coisas, mas era com certeza um dos projetos mais legais até hoje que eu já fiz na minha vida. E o que eu consigo dizer para o senhor número 1, escuto o que todo mundo falou aqui, porque elas estavam falando, eu só estava na minha cabeça ticando assim, com certeza, antes de qualquer outra coisa, molda o seu projeto às vezes é só pintar ele de amarelo para que ele caiba dentro da percepção que uma empresa privada possua. Se você vai fazer um projeto que tem a ver com água, vai falar, no caso no Rio é SEDAI, aqui é CAESB, obrigado. Se você vai, não adianta bater na porta de uma empresa que vai mexer com energia elétrica, se você tem um projeto envolvendo água, alguma coisa assim. E às vezes é só dar uma mexidinha nele para que aquela pessoa faça, opa, isso aqui vai gerar uma percepção positiva da população, eu estou precisando disso porque eu acabei de fazer uma cagada aqui com uma população da cidade, enfim. E você fala, então, só vai te custar isso aqui. E normalmente esse é o tipo de giro de dinheiro que para eles estão mais interessados na percepção, que não tem preço, que não tem como eles comprarem percepção.